Dom Casmurro, capítulo 108, Um filho. Pois nem tudo isso me matava a sede de um filho. Um triste menino que fosse, amarelo e magro, mas um filho próprio de minha pessoa. Quando íamos a Andaraí e víamos a filha de Escobar e Sancha, familiarmente Capituzinha, por diferença de minha mulher, visto que lhe deram o mesmo nome à pia, ficávamos cheios de inveja. A pequena, que era a Capituzinha, né? Eles chamaram por causa da Capitu. A pequena era graciosa e gorducha, faladeira e curiosa. Os pais, como os outros pais, contavam as travessuras e agudezas da menina, e nós, quando voltávamos à noite para a glória, vínhamos suspirando as nossas invejas e pedindo mentalmente aos céus que nolas matassem, que matassem as nossas invejas, né? Agudezas da menina quer dizer, quando você é agudo, você é esperto, ok? Você entende as coisas muito rapidamente. As invejas morreram, as esperanças nasceram, e não tardou que viesse ao mundo o fruto delas, das esperanças. Não era escasso nem feio, como eu já pedia, mas um rapagão robusto e lindo. A minha alegria quando ele nasceu não sei dizê-la. Nunca a tive igual, nem creio que a possa haver idêntica, ou que de longe ou de perto se pareça com ela. Foi uma vertigem, uma loucura. Não cantava na rua por natural vergonha, nem em casa para não afligir Capitu convalescente. Também não caía porque há um Deus para os pais novos. Fora, vivia com o espírito no menino. Então, quando estava fora de casa, né? Em casa com os olhos do menino. A observá-lo, a mirá-lo, a perguntar-lhe de onde vinha. E por que é que eu estava tão inteiramente nele. E várias outras tolices sem palavras, mas pensadas ou deliradas a cada instante. Talvez perdia algumas causas no fórum por descuido. Capitu não era menos terna para ele e para mim. Dávamos as mãos uns ao outro, e quando não olhávamos para o nosso filho, conversávamos de nós, do nosso passado e do nosso futuro. As horas de maior encanto e mistério eram as de amamentação. Quando eu via o meu filho chupando o leite da mãe, e toda aquela união da natureza para a nutrição e vida de um ser que não fora nada, mas que o nosso destino afirmou que seria, e nossa constância e o nosso amor fizeram que chegasse a ser, ficava que não sei dizer, nem digo. Positivamente não me lembro, e creio que o que dissesse me saísse escuro, né? Então ele não sabe muito bem dizer o que aconteceu, o que ele sentia quando ele via aquela criaturinha que não existiria se não fosse por ele mesmo e pela Capitu. E ele nem consegue lembrar desse sentimento. E se ele fosse escrever, sairia muito obscuro, ele não conseguiria expressar muito bem. Interessante, porque aqui ele está dizendo sobre os limites da capacidade narrativa dele, né? Então, eu não lembro muito bem, sairia muito obscuro, então é melhor eu nem descrever. Excusai minúcias, assim que não é preciso contar a dedicação de minha mãe e de Sancha, que também foi passar com Capitu os primeiros dias e noites. Quis rejeitar o obséquio de Sancha. Respondeu-me que eu não tinha nada com isso. Também Capitu, em solteira, fora tratá-la na Rua dos Inválidos. Não se lembra que o senhor foi lá vê-la? Lembra-me, mas Escobar... Eu virei jantar com vocês e às noites sigo para Andaraí. 8 dias. E está tudo passado. Bem se vê que você é pai de primeira viagem. Também você. Onde está a segunda? Usávamos então essas graças em família. Hoje que me recolhi à minha casmurrice, não sei se ainda há tal linguagem, mas deve haver. Escobar cumpriu o que disse. Jantava conosco e ia-se à noite. O narrador não deixa tão claro assim, ok?
Mas naquela, eu virei jantar com você e às noites sigo para Andaraí 8 dias e está tudo passado, bem se vê que você é pai de primeira viagem. E esse é o Escobar falando, né? Porque tava a Sancha falou, não, eu vou ficar aqui com vocês cuidando da criança, ajudando a cuidar da criança de Capitu. E aí o Escobar, e o Bentinho falou, não, mas o Escobar falou isso, e aí continua, né? O narrador não nos diz isso. Usávamos então essas graças em família. Hoje que me recolhi a minha casmurrice, não sei se ainda há tal linguagem, mas deve haver. Escobar cumpria o que disse. Jantava conosco e ia-se à noite. Sobre tarde descíamos à praia ou íamos ao passeio público, fazendo ele os seus cálculos e eu os meus sonhos. Eu vi o meu filho médico, advogado, negociante, meti-o em várias universidades e bancos e até aceitei a hipótese de ser poeta. A possibilidade de político foi consultada e criei que me saísse orador e grande orador. Pode ser, redarguia Escobar. Ninguém diria o que venham a ser Demóstenes. Demóstenes, deixa eu ler para você aqui na notinha que a gente tem aqui na editora Ática. Demóstenes, célebre orador ateniense, de 384 a 322 a.C., citado pela sua força de vontade, pois teve de vencer sua gagueira para se firmar como orador. Ninguém diria que Demóstenes se tornaria esse grande orador. Ninguém diria o que venham a ser Demóstenes. Escobar acompanhava muita vez as minhas criancices. Também interrogava o futuro. Chegou a falar da hipótese de casar o pequeno com a filha. A amizade existe. Esteve toda nas mãos com que apertei as de Escobar ao ouvir-lhe isto, e na total ausência de palavras com que ali assinei o pacto. Estas, as palavras, vieram depois de atropelo, afinadas pelo coração que batia com grande força. Aceitei a lembrança e propus que os encaminhássemos a este fim, pela educação igual e comum, pela infância unida e correta. Era minha ideia que Escobar fosse padrinho do pequeno. A madrinha deveria ser a minha mãe. Mas a primeira parte se trocou por intervenção do tio Cosme, que ao ver a criança lhe disse entre outros carinhos: "Anda, toma a bênção a teu padrinho, velhaco." E voltando-se a mim: "Não desisto do favor, e há de ser depressa batizado, antes que a minha doença me leve de vez." Contei discretamente a anedota a Escobar para que ele me compreendesse e desculpasse. Riu-se e não se magoou. Fez mais. Quis que o almoço do batizado fosse na chácara dele, e foi. Eu ainda tentei espaçar a cerimônia a ver se o tio Cosme sucumbia primeiro à doença. Então foi deixando o batizado para depois, para ver se o tio Cosme morre logo, aí poderia chamar o Escobar novamente. Mas parece que a doença, era mais de aborrecer que de matar. Não houve remédio senão levar o menino à pia, onde se lhe deu o nome de Ezequiel. Era o de Escobar. E eu quis suprir desse modo a falta de compadrio. Lembre-se que compadre bom, padrinho, né? A gente tem a palavra padrinho, a gente tem o compadre. Por que é compadre? Porque ele vai ser o pai junto com você. Isso que o padrinho tem que fazer, né? Ele tem que ajudar o pai. Então o meu compadre é o que é o padre junto comigo, ou seja, é o pai junto comigo, é o pai do meu filho junto comigo. Compadrio, claro, é a instituição de ser compadre.